Então vamos para o capítulo 12, que se designa estranha enfermidade. E vamos então dar início. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortavelmente, onde Calderaro me conduziu incontinente à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Estirado a um divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenómenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, a nossa colaboração tem prevalecido. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Eu admiro conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir desse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Vocês sabem o que é a esquizofrenia? Eu sei porque tive um amigo que tinha. Um amigo e uma amiga, e ela acabou por se suicidar. Sim, é muito frequente, sim. Então, esquizo, como o nome diz, é uma cisão da mente. É como se a mente estivesse dividida e de alguma forma não houvesse um funcionamento homogéneo na mente. E então, esquizofrenia é o que mais se assemelha ou o que melhor designa o que antigamente se dizia de loucura, porque a pessoa vive fora da realidade em que nós nos encontramos inseridos. Faz umas interpretações ao lado, vive uma realidade própria, ouve vozes. Pronto, é assim um quadro muito assustador. E frequentemente o esquizofrénico é agressivo. Frequentemente. As pessoas que cuidam de esquizofrénicos acabam quase sempre magoadas e com problemas graves ao nível da sua integridade física. Então, Nossa. Ai, já está aí. Olá, Sandra. Boa tarde, ó, boa noite para todos. É que me atrasei um pouquinho, me desculpe. Ó, Sandra, eu pus a gravar. Ah, ótimo, pode continuar, não há Ok, problema. tá bom. É que eu tive que acudir uma amiga que está também, Sim, é de Portugal e está por pouco tempo aqui. Foi por isso. ok, muito bem. Então prossigamos, Orlando, se fizer o favor. Este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro compreendendo a minha incipiência. É há muito tempo campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, na verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição, por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Deixem-me só aqui falar um bocadinho. A fisiologia diz respeito ao organismo. A psicologia diz respeito à função, ok? Então, os fisiologistas atribuem a um problema a nível neurológico e mental.
As causas estariam no corpo, na mente, no cérebro. A psicologia acha que não se ocupa das causas, bem, ocupa-se sim. Acha que de facto as causas estão ao nível da sua relação com o passado, na relação uns com os outros, que acabou por haver esta esquizo, esta divisão mental. Então, pelos vistos, os nossos irmãos espíritos dizem que a psicologia ocupa a melhor posição. Luísa, pode ter a ver com vidas passadas ou na vida presente? Quase, eu diria, por aquilo que já estudei a nível de espiritismo, que quase sempre tem a sua coisa em vidas passadas. Quase sempre. Nesta vida, a doença vem de alguma forma limpar as questões perispiríticas. Através da esquizofrenia, sim. Mas é uma doença, como a Lina disse que teve um amigo que chegou ao suicídio, é uma doença que se traduz em muito sofrimento para a pessoa que a possui e para aqueles que se encontram ao lado, que com eles convivem, não é? É uma coisa muito dolorosa. Então, Deus nos abençoe a todos. Amém. É mesmo. Era um grande sofrimento para a irmã. E ela acabou por se suicidar debaixo da linha na estação do Eira. Ai, que horror. Pois. Que Deus a abençoe também. Então podemos prosseguir, Orlando. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando-o como esquizofrénico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? Pois. André Luiz é médico, não é? Então, claro. É. A interpretação dele tem que cair para o corpinho, não é? O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se de subtis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso físico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Krish-Zaber, sim. com todos os característicos especiais. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou: repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda da minha observação sobre os quadros inferiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Lá vamos nós tentar perceber este quadro de outra maneira, não é? Ensimismado. Ensimismado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental assemelhava-se a fornalha ardente. Que horror! A imaginação super excitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhes aos cuidados 3 jovens presentes, também ali, na paisagem das suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor e os rapazes irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o.
nomeavam-no com descaridosas designações. E portanto ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito, pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes vergastando-lhe a consciência. Eu aqui só queria dizer uma coisa. Um dos quadros frequentes dentro da esquizofrenia é a paranoia. Portanto, muitas vezes tá. eles imaginam cenas que acreditam piamente serem verdades e reagem a essas cenas. Portanto, vamos ver, talvez aqui se vá descrever qualquer coisa desse género. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu de um aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? O interpelado vagueou a olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse, atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se, de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambilhados. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação da velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurasténico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos, expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulo, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e a dificuldades de toda a sorte. Dois deles morreram num sanatório em cáteres da indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono, antes dos 30 anos, presa de profunda vitaminose, consequente da sublimentação a que se fora compelido. Tudo isto, nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos caninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. Mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimónios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele
a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo. Na viagem de volta ao próprio eu, viu-se porém a sós com as lembranças de que não conseguiria escoimar-se. De balde, intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos, acusando-o, exprobrando-lhe a vileza. A mente E é aqui que se dá a loucura, não é? A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências, no sentido de Desculpe. inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda a parte. Adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera, conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, a sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição que se impôs pelos desejos menos nobres que sempre nutriu é de apatia e de esterilidade. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou: o sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mais não é do que a representação do importante setor do organismo perispíritico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que, em boa psiquiatria, poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade. Orlando, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo.
De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistente de nosso plano. Já tínhamos visto que há uma parente desencarnada que zela por ele, não é? Fiquei sem corrente, fiquei Ai, sem agora o carga. Orlando já está. Sim, Agora já está, já. pode prosseguir, Orlando. Calando o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados géneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo das suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, guiarão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrénico incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados dos seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Nós ainda não sabemos a vida toda pregressa de Fabrício, mas geralmente a esquizofrenia está associada a pessoas que cometeram assassínio e que cometeram suicídio em simultâneo. Portanto, primeiro assassinaram e depois acabaram por se suicidar. Eu não sei se vai ser este o caso, mas em geral é uma doença que está associada a estas duas situações do passado. Entendi. Interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual é o objetivo da nossa assistência? Porque nos demoramos à frente de um caso insolúvel, qual aquele, pela impossibilidade do próximo reencontro entre o criminoso e as suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E porque mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura, por todos os títulos credora do amparo celestial, e essa mulher quase sublime deu 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para o elevado ministério social. São eles presentemente 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir o bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência, por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. Vejam como a misericórdia divina é importantíssima. Este homem que procedeu tão mal no passado, por ter feito aqui uma coisa digna que foi educar os seus filhos para bens maiores, sociais, já mereceu ajuda espiritual nesta fase difícil da sua vida, não é? Portanto, vejam como é importante a nossa ação no bem. Nós não sabemos o que fizemos no passado, não é? As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias
e habituando pari passu a família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe as aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e, em seguida, desenvolveu passos longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante a minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, com uma providência compassiva, indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhes seguem de perto o martírio. O doente, mais calmo, parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso, considerando, no entanto, o decesso, em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarguiu o instrutor sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo assinou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa, encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Em poucos minutos regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se aos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou: Está melhor, vovô? O doente contemplou-o enternecido, informando: Boa noite. Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Olá, A avó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da recortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, o nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse, respeitosamente, a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido: Eu acho, vovô, que Deus perdoa a todos nós. E revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação: Mas a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil: Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que pretendia saber, acentuou o velhinho mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu, afetuosa e amena. Após o devido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: Este menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimónios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. incrível, não é? É. Pois. Assombrado com a informação, remoía as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação?
Calderaro, dando por fim os nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e eu temperou. O nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados da sua queda, até que o sofrimento alije os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares? Inquiri ansioso ante a frase suspensa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelida a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família, dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Pois claro. Nesse instante, abandonávamos o aposento sumptuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido. E enquanto o meu instrutor desviava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, da expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Muito bem, acabamos o nosso capítulo. Posso acabar com o compartilhamento e falamos um bocadinho todos? Sim. Ok. Sim, senhora. Pronto, já cá estamos todos. É uma história impressionante esta do Fabrício, não é? De facto. Eu quero fazer-te uma pergunta. A esquizofrenia não é parecida com aqueles irmãos que têm uma mediunidade descontrolada? Não, eu penso que não, porque a mediunidade está descontrolada, mas está descontrolada por algum motivo, não é? Mas a mediunidade, se compararmos a doença mental com a mediúnica, nós verificamos que quase sempre aqueles que são portadores de mediunidade têm uma adequada vivência da vida, enquanto que o esquizofrénico não consegue manter uma vivência normal, digamos, não é? Manifesta sempre desequilíbrio aqui ou ali. Agora, a mediunidade descontrolada, porquê? Mas olha, no Brasil, o meu vizinho do Brasil, lá, quando eu fui a primeira vez para o Brasil, a dona Miquelina tinha o filho dela, que era médium, de uma casa espírita, e ele andava pelos hospitais. Havia um hospital que se chamava Hospital São Francisco Xavier, que era um hospital psiquiátrico, e ele andava pelos esses hospitais a ver, porque dizia-me ele, para a primeira vez que eu ouvi falar disso, que há muitos doentes que estão considerados loucos, que é a esquizofrenia ou é a mediunidade descontrolada. Por isso é que eu te fiz essa pergunta. Pois, eu compreendo. Demorou muito tempo para que se fizesse esta distinção, até porque ainda hoje a ciência não considera a mediunidade. Claro que não. E quando alguém aparecer num hospital psiquiátrico a dizer que ouve ou vê vozes, pode ser, exatamente, pode ser catalogado como insano. Portanto, isto ainda hoje é muito complicado. Mas nós, quer dizer, os técnicos de saúde mental espíritas sabem fazer muito bem esta distinção. Porque em geral... Isso há uns anos atrás era muito comum, né? Era. Pessoas com uma mediunidade exacerbada serem consideradas desequilibradas. Hoje eu acho que há muito mais esclarecimento do assunto. E mesmo no campo médico, lógico, há médicos e médicos, mas no geral já há esse conhecimento disseminado. Então, pode-se avaliar outros aspectos Sim. antes de se chegar à conclusão se há mesmo um desequilíbrio ou não da pessoa, né? De qualquer forma, eu só queria acrescentar
que a mediunidade descontrolada é sempre responsabilidade do médium. Sim, Se está com certeza. descontrolada, tem que a controlar. Mas Isso. é preciso saiba é preciso que ele saiba aquilo que tem, não é? Por exemplo, a avó do meu marido não sabia que era médium. Ela começou com aqueles disparates todos a dizer que tinha visto o diabo e começa a estrubuchar de uma maneira que não havia ninguém que a segurasse. E precisamente na junta médica que a mandou para o manicômio, havia um médico que disse: não mandes a tua mãe porque a medicina não cura estes casos, porque senão tinha mesmo ido. Sim, compreendo. Compreendo. De qualquer forma, todos nós ouvimos falar de médiuns no passado e com pessoas muito equilibradas e eram médiuns, não Claro. é? Sim, Pensemos, é que há pessoas que exercem, eu não sei bem se é o caso dessa pessoa, né, Lucinda, mas o que acontece é que às vezes as pessoas descobrem a mediunidade no início da adolescência e às vezes não tem muito conhecimento e ficam um sim, pouco perturbadas com isso, né? Mas hoje aqui no Brasil não falta são centros espíritas, então No Brasil. que abrigam justamente casos como esse e direcionam, inclusive, e ensinam a pessoa a trabalhar esse aspecto mediúnico, né? claro, A tem que haver controlar, contenção. etc. Mas para isso a pessoa também tem que entender melhor o que se passa com ela, né? Que Quando era isso o que a Cinda acontece, a estava a pessoa, dizer, sim. quando a pessoa não sabe absolutamente nada, ela própria duvida da própria sanidade, né? Sandra, Até sabe o que que ela, ela dizia quando ficou bem? Dizia que esteve louca. Coitadinha, pois. Ela dizia: quando eu estive louca, eu não me lembro de nada, mas eu estive louca, dizia ela para mim, menina. Portanto, ela não sabia sequer o que era mediunidade, então ela é, não fazia a mínima aí é ideia. falta de conhecimento, Claro, há exatamente. 60 anos, claro que tinha que ser falta de conhecimento. Claro, claro. Mas também muitas pessoas desequilibradas, até do ponto de vista mental, servem-se da mediunidade para escamotear o seu próprio desequilíbrio. Entendes? Era Sim, isto também que eu estava a dizer. porque esse meu Portanto, Brasil era mediunidade desequilibrada é sempre responsabilidade do médium. Nós temos sempre, a partir do momento que temos bom senso e alguma orientação boa, nós temos sempre que nos controlar no sentido do ajustamento social, do ajustamento adequado na relação, não é? Sim, Se começamos exatamente. a ter desajustamento, é a responsabilidade do próprio, como de unidade ou não, não é? Exatamente. Ó, Parece. Luísa, mas aquelas pessoas que vão aos centros e de repente começam a chorar, é a responsabilidade delas. Também é. É, É sim, senhora. porque o médium tem como controlar isso. O processo. Não, e deve. O médium deve ser o primeiro a controlar todo o processo mediúnico. Aliás, dizem que o próprio médium é o primeiro doutrinador. Ele tem a obrigação de conter o espírito e de lhe dizer como é que as coisas funcionam e como é que tem que ser. Não pode Né? ser Isso deve assim, ser só em ambiente próprio e preparado para isso, né? De outra forma, não não deve deve acontecer. permitir. Pois, exatamente. Por isso é que se fala em médios educados ou não. É. Educar a mediunidade é isso mesmo. Mas nos centros eles dão apoio a pessoas com essa Claro, claro. condição. Dão Graças a total Deus. apoio e ensinam, inclusive, a pessoa a trabalhar com isso, né? Mas, ó, Sandra, Como conter, hoje, como hoje, fazer. graças, hoje, graças a Deus, já temos isso, mas no tempo em que tudo era proibido, não tínhamos nada disso. Pois não, Não, mas é havia o bom lógico que senso, não, Cinda. né? No tempo em que Eu isso era tenho proibido, uma amiga da minha mãe, que era uma médium bem ostensiva, ela foi tratada com choques claro. elétricos, como louca. E quantos terão sido da mesma maneira? Ah, sim, muitos foram internados em hospícios. Muitos. É, muitos. É o caso desse Hospital São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.
E também ainda continua a ser. Hoje já temos mais liberdade, Já é já se vai, diferente. já se pode ir às claras a qualquer casa. Agora, antigamente não. Antigamente era tudo proibido e, além disso, nem se sabia, nem se sabia que essas coisas existiam. Este senhor médium que curou, que tratou da avó do meu marido, era um eletricista que, à socapa, fazia assim umas coisas, porque se ele soubesse, ia logo preso. Sim, Eu fui chamada a PIDE porque tinha umas revistas que me mandavam daqui, imagina se soubessem que eu estava numa casa espírita. espírita. Estavas feita. Estava Sim. feito ao mesmo. Graças a Deus já passamos por essa fase. Já passámos por tudo, abençoada a liberdade. Sim. Há quem não dê o devido valor. Muito bem. E mais coisas? Mais considerações sobre este capítulo que acabamos de ler hoje? Deus é bom, Então não é mais uma vez. misericordioso. Aproveita Na todas as realidade, migalhinhas de bem que nós possamos fazer em nosso benefício. na realidade, a lei de ação e reação, ela é implacável, mas ela funciona em todos os momentos da Sim, nossa existência. Então, nesse caso também, ele está colhendo o que plantou, ao mesmo tempo está tendo um auxílio precioso também por algo que ele plantou nessa encarnação. Então, na realidade, essa lei ela funciona durante toda a nossa existência. Nós colhemos coisas que fizemos no passado ou noutra encarnação e colhemos também aquilo que plantamos nesta. sim. Na É um verdade, a vida é um conjunto, né? contínuo, não é? A vida É é um um contínuo, só que contínuo, há muitos capítulos, só isso. sim. E temos sempre É. as duas colunas do deve e do haver, não é? E perante a justiça divina, isto nunca falha. Nunca falha. E eu até acho que nós pagamos os débitos do passado em suaves prestações. É Ou isso e mesmo. muito suaves. Em geral, a proporção não é a mesma, não. Pois não. Somos mesmo agraciados pelo Pai. Senão, estávamos feitos. Somos filhinhos do papai mesmo. Mesmo. Verdade. Estamos a gravar esta conversa. Estamos sim. Ok. Só quando desligarmos e sairmos é que ela para a gravação. Mas a Mas Sandra, também, se houver algo que queiram dizer e que não queiram que saia, eu a corto. Sandra Tá? corta. Não, é que Não, eu vi aqui, pensei que tinham dinheiros desligados. Por que é que eu falei, Luísa? Sim, senhor. mas não necessariamente precisa sair tudo. Há aqui uma determinada Sim. passagem no livro que fala em carvões, em Ah, brasas sim. vivas, Sim, que sim. diz: os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas sempre que excitados pelo sopro das recordações. Pois é. Tal o efeito do remorso. É Deve ser isso muito mesmo. forte. E então, portanto, recordei-me que em certa passagem em Romanos, Sim. lembrei-me deste versículo de Paulo, em que Sim. diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Claro.
Eu acho isto muito, É muito inteligente, não é? muito, Porque em vez de fazer o mal, faz-lhe o bem. exatamente, porque portanto, isto depois acaba por despertar nele também o efeito portanto, do mal que praticou e tomar Exatamente. consciência, tomar Sim, uma consciência maior sobre o mal que fez o inimigo, não é? Aqui vemos no fundo também o Fabricinho era o pai dele, não é? Que não era sim. o inimigo, que era o pai, mas de qualquer maneira veio, não é? O miúdo tinha imenso carinho pelo avô, que tinha sido filho Exatamente. dele, não é? E que o tinha traído. Exatamente. Então, é, portanto, isto nos emociona também, não é? Porque, no fundo, Uhum. é esta atitude que devemos ter perante os inimigos, perante aqueles que praticam o mal, Isso. não é? Sim. Na verdade, a nossa ação deverá sempre ser de bem, não é? Para Quando amigos e menos, para inimigos, sim. Mas nos inimigos tem este efeito de colocar brasas nas suas cabeças, que é, exato. de alguma forma, arrepende do que fizeste porque não é, esse não é correto, não é? Uhum. É muito interessante, sim, Este Filomena. este paralelo com estas cartas dos romanos, eu nunca mais me esqueci deste versículo, por isso é que me lembrei. Muito bem. Eu já tinha passado por ele, mas sinceramente nem sabia que era Romanos. Sabia que era de Paulo, mas não sabia que era de Romanos.